Esta semana, como é do meu costume, eu de manhã tomando café, liguei o YouTube e aí fui pesquisar aqueles canais que eu costumo ouvir, porque eu ouço um canal que fala uma coisa e depois eu procuro que fala o contrário para ver, para tirar a conclusão daquilo que está sendo dito, que se aquilo é verdade ou não. E aí, para minha surpresa, aqueles canais que eu tinha costume de ver, né, apareceu uma mensagem que dizia assim: ocorreu um erro, né, esse canal não pode ser aberto. Eu já sabia que, por causa dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, né, entre as sanções que estão sendo feitas contra a Rússia, também a questão que todos esses canais da internet, YouTube, Facebook, Instagram e tantos outros mais, né, todos eles são americanos, né? E obviamente o Twitter, por exemplo, eles imediatamente cortam qualquer comunicação, não deixando a outra parte se expressar. O que nos deixa totalmente à mercê, né, das notícias manipuladas pelos interesses que nós não sabemos exatamente o porquê. E de lá para cá, sinceramente, eu perdi minha vontade de ouvir as notícias. Não tem como ouvir. Você abre o YouTube agora e tá lá a CNN, a Globo News, a Record News, SBT News, enfim, e as TVs abertas, né? Todas abertas. Tem a Euronews também, né? Que é um canal europeu também, que eu costumo ver também, né? E de repente todos os outros que falavam outras coisas foram banidos, né? Foram banidos de maneira que a gente não tem graça ficar escutando uma notícia que é sempre a mesma coisa, todos eles falando sempre a mesma coisa, não é? Agora, então isso me deixou muito decepcionado, triste, mas como diz a Bíblia, né, que nós devemos estar atentos à palavra da profecia, como uma luz que ilumina no lugar escuro até que a luz divina resplandeça, né, que é a vinda de Jesus Cristo, né, até que a luz divina resplandeça nos vossos corações, que é a vinda de Cristo, né? E o que muitas pessoas não sabem e que não gostam de fazer, porque nós aqui temos falado muito a respeito do anticristo, e as pessoas ficam pensando assim, sei lá, se torna às vezes um assunto um pouco recorrente, sabe? Cansativo, porque se fala anticristo, anticristo. Na verdade, o anticristo está no mundo desde o tempo dos apóstolos, o espírito do anticristo. Qualquer pessoa pode se tornar um anticristo. Se ele é uma pessoa contra Deus, contra Jesus Cristo, ele é um anticristo. Então o espírito do anticristo está no mundo, né, há muito tempo. Mas agora, quando nós falamos do anticristo, nós estamos falando do homem do pecado, do filho da perdição, de uma pessoa que será destruída pelo sopro da boca do Senhor quando ele vier. E você fica pensando assim, bom, será que esse anticristo está entre nós? Eu acredito que sim, porque veja que existem muitos homens, hoje, muitos homens no mundo, o Elon Musk, o George Soros, o Bill Gates, existem muitas dessas pessoas que têm mais influência no mundo do que certas nações. Eles têm um poder de influência tão grande que o Soros chegou a ameaçar a China. Ameaçou a China, o Soros, um homem só, ameaçou a China. E agora o Elon Musk, né, chamou o Putin para briga, né, o Vladimir Putin para briga. Você vê que esses homens eles têm um poder de influência muito grande. Então Daqui a pouco um desses homens aí vai surgir como o mentor de muitas dessas coisas que estão acontecendo pelo mundo, né? Ele vai se manifestar.
Quer dizer, parece difícil, mas hoje esses homens com o poder do ser humano é o dinheiro, né? O dinheiro, a força do ser humano é o dinheiro. Tanto que a guerra que os Estados Unidos está travando contra a Rússia é uma guerra econômica, né? Porque ele não vai lá com seus exércitos, não vai lutar, não vai perder a vida dos seus soldados, então tem aquele poder de vencer a Rússia, né, através das sanções econômicas. O que eu quero dizer com este vídeo aqui é alertar os cristãos, né, o povo de Deus, né, que o que caracteriza o reinado do anticristo, né, são várias coisas. Por exemplo, assim, uma das principais delas é a mentira. Está escrito no livro de Tessalonicenses que ele viria segundo a eficácia de Satanás, com todo o prodígio e poder de mentiras, né, para aqueles que perecem, porque eles não tiveram amor pela verdade. Então Deus lhes enviará a operação do erro. Então veja que a mentira, o engano, é um dos pilares do anticristo para se estabelecer no mundo. E ele se levantaria contra tudo que se chama Deus ou se adora. Esse espírito maligno que se levanta contra Deus, nós temos visto. Hoje, as pessoas, filmes e comerciais de televisão exaltam a Satanás e afrontam abertamente a Deus, né? Zombam de Jesus Cristo e do nome dele. E antes de mais nada, antes de continuar falando sobre isso, eu quero ler duas passagens bíblicas aqui que mostram que esse tempo que está sendo entregue ao anticristo é um tempo onde ele vai fazer tudo o que ele quiser e ele vai prosperar. Não adianta a gente querer ficar se enganando e mentindo. O povo de Deus tem que ter amor pela verdade. A Bíblia diz que a igreja de Jesus Cristo é a coluna e a firmeza da verdade. Porém, não é isso que a gente vê nos cristãos. Mas eu não me importo, porque a Bíblia diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Portanto, não quer dizer que essas pessoas que estão na igreja, que elas são crentes, que elas preferem a mentira, elas preferem o engano, elas preferem se contentar com coisas que é mais o desejo do coração dela do que a revelação da Bíblia. Eu vou ler duas passagens aqui. Uma está no livro de Daniel, no capítulo 7 e no versículo 25, que diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Né? E destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues, os santos, serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos, né? Um tempo, e tempos e metade de um tempo. Quer dizer, 3 anos e meio. Veja que a Bíblia está dizendo assim, que ele destruirá os santos do Altíssimo, proferirá palavras contra o Altíssimo, e os crentes serão entregues, o povo de Deus, o povo do Altíssimo será entregue nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade, um tempo, tempos, e me perdoe eu repetir 2 tempos, é porque repete a palavra tempo, né? Então diz assim, um tempo, tempos e metade de um tempo, que nós interpretamos como 3 anos e meio. Isso está escrito no livro de Daniel. Então vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 13 e versículo 7, diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então veja bem, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que nós temos aqui é a Bíblia declarando que durante 3 anos e meio, o reinado do anticristo prosperará. Ele fará tudo o que quiser e tudo vai dar certo, porque foi-lhe permitido fazer isso. Deus está dando corda a ele para que ele faça tudo o que ele tiver que fazer, inclusive fazer guerra aos santos, guerra aos crentes. Quando a Bíblia fala assim,
que ele fará guerra aos santos e os vencerá, significa não vencer espiritualmente, porque vencer espiritualmente ele não pode, mas esse vencer do anticristo é fazer cessar as atividades da igreja, fazer cessar as atividades do povo de Deus, fazendo com que eles comecem a fugir, a correr de um lado para outro para tentar sobreviver. Aqueles que são fiéis a Deus vão continuar crendo em Jesus, vão guardar sua fé, vão lutar para escapar nesse tempo mau. Mas quando diz que ele os vencerá, significa que ele vai fazer cessar essas atividades da igreja durante esse período de 3 anos e meio. Né? Quer dizer, então, nesse período de 3 anos e meio, ele vencerá, é permitido, porque os crentes, o povo de Deus será entregue nas mãos deles, deste anticristo, durante 3 anos e meio, e ele os vencerá, mas vencerá dessa forma. Né? Quem viu aí as notícias há uns dias atrás, ele viu invasão de igreja católica, políticos invadindo igrejas evangélicas, fazendo cessar os cultos e tudo mais. Isso é apenas uma amostra daquilo que vai acontecer. Né? Quando começou essa pandemia aí, e aí fecharam as igrejas, eu vi pessoas, né, aí tirando selfie de máscara, tudo mais, né, mostrando que a igreja estava em atividade, mas ia fazer conforme o governo estava mandando. Quer dizer, para mim isso é uma submissão ao governo do diabo, né? É uma submissão. Porque, na verdade, ainda que a gente tivesse que usar esses protocolos, não deveríamos, então, demonstrar, assim, um alinhamento com essa política, né? Com esses protocolos aí, porque a gente vai até onde deve ir. Vai chegar um momento que não temos temos que fazer uma escolha, ou servimos a Deus ou servimos aos homens. Ou estamos dispostos a perder a nossa vida para ganhar a salvação, ou ganhamos a amizade do mundo e vamos para o inferno com eles, que é para onde eles vão. Então não adianta esse negócio da gente querer fugir disso. Então hoje em dia, para os cristãos, o que vale é a bênção. É bênção daqui, bênção dali. Não, eu sou cabeça, eu não sou cauda e tal, tudo mais. Os crentes não querem saber de sofrer. Mas a Bíblia diz assim: vencerão aqueles que estão com Cristo, né? E não amaram, e eles venceram pelo poder do sangue de Jesus Cristo e pelo poder do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem não entendeu que a salvação é uma coisa que exige de nós essa postura, não entendeu nada do que a Bíblia ensina a respeito da salvação. Ele valoriza muito pouco a salvação, né? A Bíblia diz assim: aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Esse é um tempo onde temos que estar lutando pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa fé em Deus, porque ela está sendo combatida com muita força pelo inimigo. Então por que eu estou falando essas coisas? Né? Por que eu estou dizendo a respeito desses 3 anos e meio e do anticristo? Porque se você não estiver preparado para isso, você simplesmente, quando a guerra, a luta, a perseguição chegar na sua porta, você não vai saber o que você vai fazer. Né? Se você tiver amor pela verdade, deve estar atento ao que a Bíblia diz, não o que você quer que a Bíblia diga. Né? Não é o que você quer que a Bíblia diga para você, né? Que você vai ser arrebatado para não ver o sofrimento. Não é assim que está escrito ali. Né? E quem acredita nisso tem que admitir uma coisa, que durante a grande tribulação, haverá pessoas servindo a Deus. Então, se haverá pessoas servindo a Deus durante a grande tribulação, quer dizer que existe uma segunda chance de salvação se a gente não for arrebatado, né, na primeira vez. E isso não passa de uma grande heresia.
né? A Bíblia diz claramente, não existe segunda chance. Se você não estiver pronto, preparado para ir com Jesus, quando se fechar a porta, fechou mesmo, não vai ficar uma brecha, né? Ah, fechou-se a porta, mas tem uma brechinha ainda. Você pode lutar, correr daqui e dali. Não, não existe isso. Isso é heresia. Eu digo para você e aconselho você a se preparar, orar, buscar a ajuda de Deus, a graça de Deus, para permanecer firme até o fim, porque os dias de trevas estão chegando. Que Deus te guarde, te ajude e te abençoe em nome de Jesus. Amém.